Missa de sempre, a missa que não muda e doutrina que não evolui. Carta enviada em 7/11/2008 por um consulente de Itajubá, Minas Gerais, de religião católica, escolaridade superior concluído, profissão sargento do Exército. Caros membros da Monfort, é uma satisfação lhes escrever esta carta e apoiar este site que comunica a doutrina de nossa Santa Igreja. Parabenizo a todos e quero excepcionalmente estender meus cumprimentos ao Sr. Orlando Fedeli por sua dedicação na defesa da religião. Sei que o tempo dos senhores é demasiado curto para atender minha carta e compreendo, pois a defesa que desempenham pela nossa igreja é notável, mas se houver tempo, me alegraria muito receber resposta dos senhores. Não obstante, tenho a convicção que apenas de vós receberia a resposta correta ao magistério de nossa igreja. Enfim, a dúvida a que desejo esclarecer é a seguinte. Recentemente estive em São Paulo e ao procurar uma missa no rito tridentino para assistir no domingo, não encontrei nada. Contudo, um coronel amigo meu me indicou a Capela Santa Luzia, onde encontrei a riqueza que procurava e que nunca havia presenciado, a Santa Missa Tridentina. Desejo saber se diante desta enorme crise sobre qual a Igreja passa, se ainda existem padres ou bispos que seguem a doutrina de nossa Igreja. Ora então, como permanecer católicos sem padres? Desde já agradeço a atenção em me atender e rezarei todos os dias para que Nosso Senhor lhes dê forças para continuar vigorosos na luta pela defesa da fé. Respeitosamente. Muito prezado sargento, salve Maria. Muito obrigado por suas palavras e mais ainda por seus votos e orações. Atender logo aos amigos é dever de caridade. Congratulo-me com você por amar a missa de sempre e, portanto, a doutrina de sempre, a missa que não muda e a doutrina que não evolui. Isso mostra que você, de fato, ama a fé imutável da Santa Igreja. São Pio X ensinou que os modernistas são os que defendem o erro que a fé muda e que os dogmas evoluem. Eis o que ensinou São Pio X na encíclica Pascendi, condenando a tese modernista da evolução da doutrina católica e a evolução dos dogmas. Os modernistas decretam que os dogmas e sua evolução se conciliem com a ciência e a história Pascendi. São Pio X, Pascendi, Denzinger, 2104. Daí que, para os modernistas, por nenhuma razão se pode estabelecer que os dogmas contenham a verdade absoluta, porque enquanto símbolos, eles são imagens da verdade e, portanto, têm que se adaptar ao sentimento religioso, tal como estes se referem ao homem, enquanto instrumentos são veículos da verdade, e, portanto, devem se acomodar, por sua vez, ao homem tal como este se refere ao sentimento religioso. Ora, o sentimento religioso como quer esteja contido no absoluto tem infinitos aspectos, dos quais ora pode aparecer um, ora outro. De modo semelhante, o homem crente pode achar-se em diversas situações. Logo, também as fórmulas, que chamamos dogmas, têm que estar sujeitas às mesmas vicissitudes. E assim, em verdade, fica aberto o caminho para a íntima evolução do dogma. Por certo, isto é um amontoado infinito de sofismas que arruinam e aniquilam toda a religião. São Pio X, Pascendi, Denzinger, 2079. E ainda em outra passagem, São Pio X condena o princípio modernista da evolução da religião e dos dogmas. O princípio geral do modernismo aqui é, numa religião que vive, nada existe que não seja variável e que, por conseguinte, não deva variar. Daqui passam os modernistas ao que em suas doutrinas é quase o principal, a evolução. Consequentemente, o dogma, a igreja, o culto, os livros que veneramos como santos e até a própria fé têm que se submeter à lei da evolução, se não queremos que tudo isso se conte como morto. São Pio X, Pascendi, Denzinger, 2093. Então, é a heresia modernismo que defende a tese de que os dogmas têm que se submeter à lei da evolução. Também no Decreto Lamentabile, São Pio X condenou a heresia modernista da evolução do dogma, da evolução da Igreja e de sua doutrina. Erro 53. A Constituição Orgânica da Igreja não é imutável, mas, pelo contrário, a sociedade cristã, da mesma forma que a sociedade humana, está sujeita à perpétua evolução.
Erro 54. Os dogmas, os sacramentos e a hierarquia, tanto em sua noção como em sua realidade, são apenas interpretações e desenvolvimentos da inteligência cristã que, por acréscimos externos, aumentaram e aperfeiçoaram o exíguo germe oculto no Evangelho. Erro 59. Cristo não ensinou um corpo determinado de doutrina aplicável a todos os tempos e a todos os homens, mas iniciou antes um movimento religioso adaptado ou para adaptar aos diversos tempos e lugares. São Pio X, Decreto Lamentabile, 3 de julho de 1907. Insisto nesse ponto porque essa heresia da evolução do dogma está hoje espalhada por toda parte. Você me pergunta, desejo saber se diante desta enorme crise sobre qual a Igreja passa, se ainda existem padres ou bispos que seguem a doutrina de nossa Igreja. Ora, então, como permanecer católico sem padres? Sua pergunta tem muita procedência. Como é difícil hoje encontrar um padre que não esteja contaminado pelo modernismo. Claro que existem ainda sacerdotes católicos plenamente fiéis e antimodernistas, mas é preciso sempre tomar cuidado com lobos modernistas vestidos com peles de ovelhas tradicionalistas. Que Deus o guarde desses lobos. Um abraço tradicional e antimodernista. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.